A todos, cumprimentar cada um dos vereadores. Penso que é a primeira vez na história do nosso Conselho que se faz uma reunião de executivo por videoconferência e as circunstâncias excepcionais que estamos a viver assim o justificam e, portanto, esta reunião depois será transmitida via canal YouTube do município. Cumprimentar todos os vereadores do nosso Executivo, quem está aqui connosco também por videoconferência, a secretária das nossas reuniões de Câmara, assim como aqueles que na Câmara também dão apoio a estas nossas reuniões. Não temos público por razões óbvias. Perguntava à secretária da nossa reunião se alguém entrou em contacto connosco dentro daquilo que foi definido, a fazer alguma questão para que possamos aqui responder. Presidente, a nível de questões formuladas, apenas uma pessoa questionou relativamente aos pontos estão 2 pontos de isenção de IMI para serem votados e questionou se seria uma situação de aplicação generalizada ou não, e eu já enviei um e-mail para si, para a Andréia, informar que não, que é só em determinadas circunstâncias previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais e que será a Câmara a reconhecer, existindo essas circunstâncias, a concessão do dito benefício. Muito bem. Muito obrigado, Ana Silvestre. Aqui no período antes da ordem do dia, dar algumas informações, naturalmente, a marcar hoje em dia a agenda do mundo, a agenda do país e, naturalmente, também do nosso Conselho, aquilo que tem sido as medidas por causa do Covid-19, deste novo coronavírus. Transmitir aqui uma palavra, em primeiro lugar, de gratidão a todos os elementos aqui do Executivo. Julgo que foi há uma semana atrás que tivemos a oportunidade de realizar uma reunião alargada, não apenas com o Executivo, mas também com as entidades de proteção civil, com a presidência da Assembleia Municipal, com a participação das juntas de freguesia e de cada líder de cada bancada municipal, cada líder de cada grupo político da Assembleia Municipal. Tivemos a oportunidade de fazer uma reunião de ponto de situação e também de recolha e de partilha de contributos, de preocupações em relação ao tempo que estamos a viver. Agradecer por isso toda a solidariedade da parte de todo o Executivo camarário, de todas as forças políticas, tal como fiz nessa reunião. Gostava de dar aqui uma palavra de apreço da forma unida e bastante elevada com que se trabalha neste município em relação a estas matérias, e aqui naturalmente a palavra gratidão que há pouco estava a endereçar tem a ver com todas as forças políticas da forma digna, da forma leal, da forma solidária com que se tem trabalhado, tudo pela positiva, sempre com contributos, muito sempre pelo lado construtivo. Portanto, e aqui naturalmente incluir os vereadores da coligação Juntos pela Mudança e todos aqueles que me acompanham no dia-a-dia, a todas as entidades de proteção civil, aos nossos serviços, aos nossos bombeiros, a muitos voluntários, a muitas instituições. Portanto, agradecer o caminho que até agora foi feito, e aqui uma palavra especial, naturalmente, para os profissionais de saúde que estão na primeira linha a cuidar de nós, os profissionais das autoridades de segurança, aqueles que nos lares, no serviço de apoio domiciliário, que estão a fazer tudo para que possamos atenuar os efeitos desta pandemia, e uma palavra naturalmente dirigida a quem já está em situação de layoff ou quem já está em situação de desemprego, ao nosso comércio, aos nossos serviços, desde a pequena à maior empresa. Sabemos as dificuldades que já todos estão a passar, sabemos e conseguimos antecipar que vai vir aí um cenário de crise global,
e que, para além daquilo que já está a ser feito a nível do combate e da prevenção a esta pandemia, dizer que o município, com as forças políticas, já estamos a trabalhar no sentido de termos mais instrumentos e melhores mecanismos de proteção social, mas também ter a percepção daquilo que temos para fazer para ajudar a economia local a reequilibrar-se, a que possa continuar a ser alavanca do nosso desenvolvimento, seja ao nível das políticas públicas municipais, quer naquilo que também temos a obrigação de ser, que é ser voz das empresas, voz das instituições, voz dos cidadãos, das famílias, junto das entidades governativas que nos possam ajudar e ter instrumentos para que no terreno possamos ajudar aqueles que neste momento e cuidar daqueles que neste momento mais precisam. Nesta linha, transmitir que no dia 3 seguiu um ofício para todas as forças políticas para que até o dia 9 possam já apresentar uma primeira linha de propostas, sem prejuízo de outras propostas que teremos de trabalhar no futuro, naquilo que tem a ver com o que está ao alcance imediato do município, naquilo que tem a ver com as nossas taxas e licenças, naquilo que depende do município, avaliarmos a possibilidade que temos em ajudar, nomeadamente, aqueles que já estão ao dia de hoje a sofrer carência económica ou a passar por dificuldades no seu dia-a-dia, e volto a dizer, famílias, instituições, empresas, sociedades comerciais abertos a avaliarmos todas essas situações. E depois, naturalmente, numa segunda linha, hoje tive contactos com a nossa área do empreendedorismo, em que estamos a afinar uma comunicação que será dirigida a todos os empresários do nosso concelho, volto a dizer, dos mais pequenos negócios aos maiores negócios, envolvendo o nosso comércio, para termos já uma percepção das dificuldades que à data de hoje já estão a passar, e depois promovermos mais uma reunião com todas as forças políticas para avaliarmos que tipo de medidas podemos ter dentro das competências do nosso município, para também, naturalmente, estarmos ao lado daqueles que têm arriscado para desenvolver o nosso concelho, que são empreendedores, são empresários, e, portanto, aí também promovermos essa reunião com todas as forças políticas naquilo que será uma segunda linha de intervenção. Em síntese, falar sobre as nossas preocupações, sobre aquilo que tem a ver com os lares e casas de acolhimento no nosso concelho, e todos aqueles que têm nas nossas instituições protocolos e que desenvolvem os serviços de apoio domiciliário. Tem havido aqui o cuidado de termos respostas adequadas às principais necessidades. Pedimos os planos de contingência de cada uma destas instituições que estão legalizadas no nosso concelho. Soubemos e apurámos das suas principais dificuldades, e naquilo que tem a ver com equipamentos de proteção individual, fizemos também um esforço para equipar estas entidades, assim como aqueles que estão na primeira linha, nas nossas unidades de saúde, nas forças policiais, nos serviços camarários, nos serviços que são prestados pelas juntas de freguesia, pela nossa área de proteção civil, pelos muitos voluntários que estão a trabalhar connosco. Houve aqui a necessidade, naturalmente, de reforçar o número de equipamentos de proteção individual que doámos a todas estas instituições para aquilo que tem a ver com o seu trabalho, mas também o cuidado que temos tido a nível das casas de acolhimento, daquelas instituições que neste momento não têm protocolo com a Segurança Social, que ainda não são reconhecidas pela Segurança Social, mas que sabemos que existem no nosso concelho, e, portanto, aqui, juntamente com a Autoridade de Saúde, temos procurado fazer o retrato de cada uma destas instituições, saber as suas principais necessidades. Também para o nível do equipamento de proteção individual podemos também aí colaborar, abertos naturalmente à colaboração e ao reforço destas instituições que trabalham com idosos, população de maior risco
assim como os doentes crónicos, nisto tem a ver com a pandemia do Covid-19, mas dizia que também conhecer o retrato, a tipologia de pessoas que estão neste tipo de instituições, das suas patologias, para que naquilo que tem a ver com o trabalho do município, que o município está a desenvolver, que é equipar zonas de quarentena, podermos adequar os meios logísticos à população que possamos ter que evacuar, transferir de um lar legal ou ilegal em caso de alguma emergência. Aguardamos também com ansiedade e com urgência que a Segurança Social também nestes casos faça um trabalho mais próximo. Sei do contacto com a Sra. Ministra da Segurança Social, com o Sr. Diretor Distrital, que a qualquer hora irá sair um plano de intervenção ao nível destas instituições. Foi aquilo que me foi transmitido pelo Diretor Distrital, Renato Bento, para que todas estas instituições, e eu partilhei esta preocupação na reunião de há uma semana mais alargada de proteção civil aos autarcas do nosso Conselho, para que estas instituições tenham o mesmo contacto próximo que têm as instituições que hoje estão legalizadas junto da Segurança Social, uma vez que toda a população idosa merece-nos igual tratamento, igual preocupação naquilo que tem a ver com os cuidados que terão que ter se existir algum problema em alguma destas instituições, e volto a dizer que as nossas zonas, as nossas áreas de quarentena possam estar vocacionadas em camas articuladas, em equipamentos de apoio a esta população, e daí a importância de conhecer o retrato, as patologias que teremos que enfrentar no caso de, volto a dizer, de sermos chamados a acolher estas pessoas. Uma palavra enorme de carinho e de gratidão para a equipa de voluntários, já ela que hoje trabalha arduamente naquilo que é o apoio aos nossos concidadãos que estão de quarentena nas áreas de quarentena, aos nossos concidadãos que são positivos Covid-19, aos nossos concidadãos que estão em vigilância ativa, que não precisam de sair de casa, uma vez que temos uma rede de voluntários com os serviços municipais a dar apoio a essas pessoas, seja naquilo que tem a ver com alimentação, medicação. Há uma equipa preparada para dar apoio a este nível. As zonas de quarentena, estamos a montar a quinta, a preparar a sexta, portanto já temos há algum tempo áreas de quarentena no Cartaz, Vila Chã, Pontevel, Lapa, e penso que estamos nesta altura a terminar Ireira. Estamos a falar de 80 a 85 camas e estamos a preparar uma nova zona de quarentena que será no pavilhão do Ateneu Artístico Artachense, para aumentarmos a nossa capacidade de acolher pessoas que precisem de fazer quarentena e que, do ponto de vista do seu domicílio, ou por não terem boas condições de salubridade ou de segurança, ou por não quererem estar a colocar a família em risco, poder ter um espaço com todas as condições, bem equipado. Um agradecimento também especial a todas as empresas, a todos os cidadãos, a todas as instituições que nos estão a oferecer muita coisa que precisamos para ter estas zonas devidamente equipadas. Situação que nesta altura mais nos preocupa tem a ver com os poucos testes que a região e o país ainda têm. Os centros Covid e o Centro de Saúde do Cartaz, a Unidade de Saúde, tem hoje um centro Covid com 2 médicos, um centro dedicado a acompanhar os doentes ou as pessoas suspeitas da doença no Cartaz, com 2 médicos a tempo inteiro, mas de facto, ao contrário daquilo que inicialmente estava previsto, que eram os testes poderem ser efetuados nestes centros Covid em cada um dos municípios, a escassez de testes que ainda hoje temos faz com que isso não seja possível e, portanto, que os nossos cidadãos ainda tenham que recorrer aos 2 laboratórios que a área da saúde pública protocolou em Santarém para fazer este tipo de serviço. Cabe aqui também uma palavra
de agradecimento ao tremendo e extraordinário trabalho que está a ser desenvolvido por todas as juntas de freguesia, parceiros fundamentais naquilo que tem a ver com a higienização do espaço público, mas naquilo que também tem a ver com o acompanhamento dos casos de isolamento social, pessoas novas, pessoas menos novas, que estão em situação de isolamento social, e aqui as juntas de freguesia têm desempenhado aqui um papel extraordinário no acompanhamento a estas pessoas e naquilo que tem a ver com o cuidar do seu dia-a-dia para que também nada lhes falte. Procurei sintetizar, havia muita coisa a dizer, muita gente a agradecer, mas queria ficar por aqui para também não me estender em demasiado em relação a este ponto antes da ordem do dia. Havia mais um ou outro tema, mas acima de tudo estamos focados nesta matéria e, portanto, transmitir estas como as principais preocupações nesta altura, e passava a palavra ao Vice-Presidente da Câmara. Boa noite a todos. Presidente, não tenho nada a acrescentar, no entanto, estou a dispor para qualquer questão que queiram colocar relativamente aos assuntos na ordem do dia ou antes da ordem do dia. Muito obrigado. Obrigado, Vice-Presidente. Passava a palavra à vereadora Elvira Tristão. Mais uma vez, muito boa noite. Também não tenho nada a acrescentar. Estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Pedro Nobre, tem a palavra. Boa noite a todos. Desculpa um bocadinho pelo meu atraso. Presidente, só dizer e reforçar que se associo às suas palavras no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito aqui da pandemia do Covid-19, quer no que respeita aos funcionários do município, a todas as entidades que têm estado envolvidas, juntas de freguesia, em conseguir realmente antecipar aqui eventuais casos e dificuldades que possam vir no futuro, fruto do que estamos a ver, o que está a passar noutros países. Para já não me alongava mais. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, vereador Pedro Nobre. Vereadora Ana Bernardino, passava-lhe a palavra. Boa noite a todos. Eu simplesmente quero mostrar de novo a minha solidariedade para com todos os envolvidos no combate a esta pandemia, felicitar todos pelo trabalho que têm estado a desenvolver na mitigação da pandemia. É importante fazermos parte, naturalmente, da solução, e isso depende de cada um de nós, cada um tem o seu papel, e numa altura em que surge o melhor e o pior do ser humano, está mesmo na altura de surgir o melhor de cada um de nós. Nós temos de trabalhar para o outro, definitivamente. Isto aqui é uma grande prova daquilo que precisamos. E precisamos de todos. E precisamos de todos bem. Quer as famílias, quer o nosso comércio, quer as nossas associações, as nossas empresas. E por isso deixo aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estão a trabalhar para que rapidamente este problema desapareça. Muito obrigada. Agradeço as palavras. Passava então a palavra ao vereador Jorge Gaspar. Boa noite. Penso que me estão a ouvir bem. Muito bem. Reitero então os cumprimentos e as boas noites a todos. Uma primeira palavra, naturalmente, também para me associar, enfim, ao tom e às palavras que o Presidente dirigiu a todos aqueles que têm colaborado, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista pessoal, neste combate coletivo, que é o combate à pandemia Covid-19 no nosso município. E, como tinha dito na semana passada na reunião alargada da Proteção Civil, deixar para hoje então algumas considerações mais políticas, também naturalmente à lei de propostas e de contributos para, como eu disse há pouco, este combate coletivo. Sem prejuízo daquilo que o Presidente há pouco referiu, enfim, da carta que dirigiu às forças políticas e, portanto, também ao PSD no final da passada semana, e com prazo para que possamos todos entregar propostas concretas do ponto de vista das medidas relativamente a este combate, queremos dizer hoje o seguinte: nós, eu e o vereador Nuno Rosa Nogueira,
tivemos a oportunidade de, durante o dia de hoje, enviar na qualidade de vereadores da Câmara Municipal do Cartaxo, e penso, enfim, que aquilo que vou dizer será seguramente seguido por vós, não eleitos pela mesma força política, uma carta dirigida à Sra. Ministra Alexandra Leitão, Ministra da Administração do Estado e da Administração Pública, na sequência, aliás, do facto de hoje ter seguido para a publicação em Internet da República de um diploma que excepciona um conjunto de obrigações decorrentes da circunstância do município do Cartaz estar vinculado a um contrato de financiamento com o Fundo de Apoio Municipal, mas nós nessa carta propusemos também que a Sra. Ministra estudasse, e essa carta seguiu com conhecimento ao Ministro Mário Centeno, e está, aliás, também articulada com os autarcas social-democratas, com os ASDE, em termos nacionais, que pudesse dispensar o município do Cartaxo do pagamento de juros do Alfam durante o corrente ano, até ao montante daquilo que a Câmara Municipal venha a investir no combate à pandemia Covid-19. Nós, se não me falhar a memória, temos 900 mil euros de juros para pagar este ano, além de 1,5 milhão de capital, e a proposta vai, portanto, de aquilo que nós possamos investir no combate à pandemia seja correspondido com uma dispensa, com uma isenção, com uma suspensão, como entendemos, do pagamento de juros de igual montante. O Fundo de Apoio Municipal, como o Presidente sabe, tem liquidez, tem obtido resultados financeiros bastante satisfatórios e, portanto, estará seguramente capaz também de, como nós dissemos na carta dirigida à Ministra, de mudar um pouco a sua agulha, não só do ponto de vista financeiro, mas também para uma articulação próxima, neste caso, com o município do Cartaxo, para a dinamização da economia local. E daí a segunda proposta que nós colocámos nessa carta, precisamente no sentido da constituição de um fundo de apoio à economia local, no valor exatamente igual àquele que sejam os juros dispensados de pagamento este ano. Isto é, se o município do Cartaxo, suponhamos, o valor é absolutamente aleatório, no combate ao Covid-19 no Conselho, invista 200 mil euros ao abrigo do diploma, que seguramente será publicado amanhã ou quarta-feira. 200 mil euros, são esses mesmos 200 mil euros que ficam dispensados de pagamento de juros e são esses 200 mil euros que constituem um fundo de apoio à economia local, precisamente para dinamizar o emprego, revitalizar a economia local e redinamizar também a captação de investimento. É um contributo que damos, enfim, como digo, articulado a nível nacional com os autarcas social-democratas, no sentido de, mais uma vez, o Fundo de Apoio Municipal, como fez há uns anos atrás do ponto de vista financeiro, poder também aqui, por esta via, mantendo o princípio da sustentabilidade do fundo, porque a proposta não toca no capital e, portanto, do ponto de vista da estabilidade das participações de cada um dos municípios, ela fica absolutamente garantida. É natural uma mitigação da componente remuneratória, na justa medida em que, da componente de juros, há uma parte que, na nossa proposta, não será paga. Eu terei depois também a oportunidade, com certeza, de enviar cópia da carta ao Sr. do Presidente Pedro Ribeiro. Uma segunda nota política para dizer que, mais uma vez, sem prejuízo da apresentação de propostas / medidas concretas, nós gostaríamos também de deixar à consideração do Sr. Presidente, enfim, e naturalmente todo o Executivo, uma proposta de criação de uma comissão de acompanhamento do estado de emergência no Conselho do Cartaxo. Nós temos, e é verdade, enfim, o Sr. Presidente tem feito questão, e bem, de que todos nós possamos participar nas reuniões relativas à proteção civil, mas entendemos que, com uma base periódica semanal, seria interessante reunir não só os agentes políticos, e aqui eu alargaria também, como o Sr. Presidente fez, aliás, a semana passada, aqueles que são eleitos para a Assembleia Municipal, mas não têm presença na Câmara Municipal, incluindo nesse grupo e nessa comissão de acompanhamento do estado de emergência no Conselho do Cartaxo, um representante dos empregadores e um representante dos trabalhadores e um representante de outras instituições, fundamentalmente refiro-me aqui às IPSS, para que em conjunto, repito, e numa base semanal, possamos desde já não apenas atentar nas questões sanitárias, nas questões de saúde pública, que são fundamentais, como é evidente, e são prioritárias, aliás, no nosso entendimento, enfim, creio que também no entendimento de todos, mas que possamos ir também alargando essa análise, esse debate, preparando medidas concretas numa base semanal. Eu acho que seria bastante interessante nós podermos caminhar por aí, na justa medida em que ganhamos tempo. Até porque o diploma que permite alguma exceção FAM vigorará até 30 de junho, mas está já em vigor, mas puserá efeitos a 12 de março. E, na verdade, nós daqui a meia dúzia de dias, literalmente meia dúzia de dias, teremos um mês de diploma. E é preciso, naturalmente, ter a capacidade de antecipar a tomada de medidas tão rapidamente quanto possível. E é neste ponto
que introduzirei uma terceira e, neste caso, pelo meu lado ainda, uma última nota política. O diploma FAM, chamemos-lhe assim para facilitar a expressão, isto é, aquele que excepciona e bem um conjunto de obrigações do município do Cartacho neste período até 30 de junho, estará a produzir efeitos desde 12 de março, como há pouco dizia, e, portanto, passou quase um mês e nós gostávamos de saber, em vários níveis, nomeadamente, se permite, Presidente, do ponto de vista de medidas em matéria de benefícios fiscais e isenções de taxas, do ponto de vista da diminuição dos preços, ou eventualmente até uma isenção dos preços nos setores do saneamento, água e resíduos, do domínio das derramas e de taxas municipais, no domínio das coimas e de processo de isenção fiscal e no domínio dos custos com pessoal, saber qual foi o custo, penso que naturalmente terá havido do ponto de vista pelo menos das horas extraordinárias, que o município se prepara para suportar, que medidas, dizia eu, é que estão pensadas e eventualmente já tomadas nestes domínios, que são aquelas que no momento estão disponíveis. Terminar ainda, e neste contexto, esta nota terceira, dizendo o seguinte. Em virtude, enfim, desta legislação Covid-19, que e bem excepciona um conjunto de procedimentos, nomeadamente de contratação pública, para que as instituições públicas, neste caso os municípios, representados pelas câmaras, possam atuar tão agilmente quanto possível, e eu repito, absolutamente de acordo com essa solução, seria interessante nós sabermos também que, do ponto de vista político e de transparência subjacente a todo este processo, que contratos é que a Câmara Municipal do Cartacho já celebrou desde 12 de março até a data de hoje, em matéria de aquisição de bens e de serviços, que, e bem, tem feito para auxiliar a população e as instituições, nomeadamente as EPSS, nesta batalha coletiva. Seria interessante também, independentemente depois desses contratos que serão publicados no respectivo portal, mas tão rapidamente quanto possível, nós também podemos ter conhecimento deles. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador, pela sua intervenção e, naturalmente, são propostas, naturalmente, irão merecer a nossa maior atenção na sua avaliação e reforçar aquilo que disse há pouco. Portanto, a vossa postura em relação a esta matéria de grande elevação, nunca é demais reforçar isto e também dar-lhe essa palavra de gratidão. Muito obrigado. Passava a palavra ao vereador Nuno Nogueira e as palavras que transmite ao seu vereador Jorge Gaspar, naturalmente, também são dirigidas para o vereador Nuno Nogueira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes. Espero que estejam todos bem de saúde, bem como as vossas famílias. Queria começar por me associar às suas palavras de apoio a todas as pessoas que estão no combate ao Covid no Concelho do Cartacho. Para ser muito breve, eu tenho só aqui um conjunto de questões a título de informação, para a nossa informação. Isto também vem algumas também da última reunião que o Sr. Presidente promoveu no a semana passada, no dia 31 de março. Relativamente à Casa de Repouso, o local de sonho, gostaríamos de tentar perceber a que nível, à data de hoje, é que o município está a acompanhar essa situação, se ainda estão lá alguns idosos, eles já foram todos alojados nas casas das suas famílias, ou estão em alguns locais sinalizados pela Segurança Social. Decorrente das suas palavras há pouco acerca dos testes Covid, queríamos tentar perceber, mais ou menos numa ordem de grandeza, perceber se no âmbito social, em termos de lares, casas de acolhimento, se nos pode facultar mais ou menos o número de testes Covid que já foram realizados nesse âmbito. Relativamente àquele conjunto de cidadãos que estava em quarentena, se nos podia atualizar a situação relativamente a eles. Outro tema, isto tendo em vista aqui o conjunto de cidadãos que eventualmente no nosso Conselho provavelmente devem ter ficado já sem rendimento no âmbito da pandemia, perceber se já ou não há alguns contactos da parte da população, ou então se a Câmara Municipal já desenvolveu alguns contactos para perceber se já há alguns grupos, algumas famílias sinalizadas nesse sentido. Também na última reunião que falámos sobre o tema dos trabalhadores dos resíduos sólidos urbanos, relativamente aos equipamentos de proteção individual,
perceber se já houve alguns avanços relativamente a esse tema. Ao nível das empresas, perceber se o município efetuou ou diligenciou alguns contactos com as empresas, perceber aquelas que efetivamente, provavelmente penso que todas deverão ter o seu plano de contingência, perceber se efetivamente há ou não algum acompanhamento de proximidade com as empresas que ainda estão em elaboração. E, para terminar, deixava aqui uma nota, também tomei conhecimento hoje que, mais uma vez, houve uma descarga de poluição no rio da Fonte em Ponteva. Isto é um caso público que já se arrasta também há algum tempo e é recorrente. Perceber se a Câmara Municipal vai tomar alguma posição relativamente a isto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Nuno Nogueira. A questão do lar de idosos e a questão do trabalho da nossa ação social no planeamento daquilo que está a ser feito para as pessoas com dificuldades, depois pedi à vereadora Elvira Tristão para aprofundar o tema. Nós não temos o número ainda de testes que já foram feitos em lares no Conselho do Cartaz, ainda não temos esse dado. Em relação aos cidadãos em quarentena, portanto, eles foram colocados nas áreas do Cartacho e na área de Vila Xandorique. Nessa noite de quinta-feira foram feitos, a recolha foi efetuada. O Hospital Legas Meniz, ainda na sexta-feira, entregou os dados ao final da tarde, se a memória não me atraiçoa, todos deram negativo. Nos contactos que estabelecemos, quer com a área da saúde, quer com a área da segurança social, considerou-se por bem manter aquelas 32 pessoas em quarentena, uma vez que 4 ou 5 deles apresentavam febre alta e alguns sintomas que podiam indicar a presença de Covid-19 e os resultados serem negativos. E aquilo que me explicaram, que eu não sou entendido nisto, podiam ser falsos negativos, que a carga viral podia não ser ainda suficiente para vir demonstrado nas análises. Eles no sábado, esse grupo ainda teve febre. Ontem tivemos já notícia, ontem foi domingo, tivemos já notícia que já nenhum deles apresentava febre e hoje voltou-se a confirmar, voltámos a confirmar que continuam sem febre e evoluir de forma favorável, mas ainda assim vão ficar nesse período de 14 dias. Estamos a avaliar do ponto de vista quer do nosso gabinete jurídico, quer da área do urbanismo, quer com o envolvimento da nossa área de segurança social, aqui a delegação do Cartaz, mas também com o acompanhamento dos nossos serviços de ação social, como é que poderemos, em primeiro lugar, entrar naquela habitação para fazer o tratamento de higienização, se assim se justificar, se por acaso depararmos com a presença de algum caso positivo, mas também com a segurança social, aqui com os nossos serviços, naquilo que possa ser o futuro do alojamento daquelas pessoas. Tenho conhecimento à data de hoje, se é legal ou ilegal 32 pessoas coabitarem num só espaço. Sabemos que, pelo tamanho do espaço, a dignidade em que aquelas pessoas viviam não podia ser a maior. E os sinais com que aquelas pessoas se apresentavam também indiciavam que vão precisar dos organismos públicos um maior acompanhamento e um maior reforço naquilo que tem a ver com a própria proteção à saúde e com a proteção social. E, portanto, é um caso que vamos avaliar e vamos acompanhar com cuidado, mas o certo mesmo é que vão estar este período de 14 dias, se justificar mais, terá que ser uma indicação
da Autoridade de Saúde, mas vão fazer estes 14 dias de quarentena. A outra questão dos equipamentos de proteção individual da área da RSUs, depois pedi ao vereador do Ambiente, Pedro Nobre, para poder detalhar o que foi feito. Em relação às empresas, vou reunir esta semana com a Nersan Cartaz, com a nova Associação Empresarial de Empresários do Cartaz e com a Associação de Comerciantes. Já tivemos uma videoconferência com a Associação de Comerciantes, com os nossos serviços de empreendedorismo, mas eu nesse dia não pude, foi à mesma hora de uma reunião da CMLT e foram os nossos serviços que fizeram esta reunião, mas eu próprio esta semana iremos reunir e temos aí em mente um conjunto de propostas para apresentar, para dialogar com estas nossas 3 associações. Em relação ao último ponto, sim, temos conhecimento, acompanhei com o Presidente da Junta de Freguesia de Pontevel esta situação. O Presidente da Junta de Freguesia relatou, comunicou à CEPNA e aguardamos o relatório do CEPNA e a identificação do eventual poluidor para depois de recebermos o relatório e em sintonia com o acompanhamento da nossa área jurídica, procedermos em conformidade se houver algo de objetivo que nos possa conduzir a tomar uma posição clara perante o auto que nos vão fazer chegar. Eu pedi então à vereadora Elvira Tristão para abordar as questões que têm mais a ver com a ação social que o vereador Nuno Nogueira questionou e depois o vereador Pedro Nobre sobre os EPIs dos trabalhadores do RSU. Obrigado. Obrigado. Bom, relativamente à Casa de Repouso O Sonho, no sábado de manhã esse estabelecimento ficou encerrado. Os últimos 2 idosos foram recolocados pelo Centro Distrital de Segurança Social em unidades, em estruturas residenciais para idosos protocoladas com a Segurança Social. Depois de os 9 que tinham ficado na semana anterior terem sido testados para saber se estavam com a Covid-19 ou não, uma vez que todos os 9 testes realizados deram negativos. A maior parte dos idosos foram recolhidos pelos seus familiares. E, como disse, os 2 últimos saíram no sábado de manhã para estruturas residenciais para idosos aqui do distrito. Temos feito o acompanhamento que nos é possível relativamente às estruturas residenciais para idosos do nosso concelho, quer aquelas que estão licenciadas pela Segurança Social e que partilharam connosco os seus planos de contingência, quer também temos um levantamento das casas de acolhimento que existem no concelho. Estamos a procurar fazer a caracterização das situações que nos permitam, como disse há pouco o Sr. Presidente, criar condições logísticas para um cenário que não queríamos ver concretizado, que não queríamos e não queremos. Relativamente a equipamento de proteção individual, como disse na reunião que tivemos há cerca de uma semana, procurámos distribuir viseiras adquiridas pelo município, não só para os nossos operacionais, como também para os profissionais de saúde, profissionais de apoio domiciliário nas instituições privadas particulares de solidariedade social, e algumas situações de maior fragilidade numa ou noutra instituição de que tínhamos conhecimento que não teriam acesso a esse material e, portanto, por via da UCC, fizemos chegar algum desse material aos cuidadores. Temos também
cedidas aos makers, portanto uma organização ad hoc que se encontra a produzir e a distribuir viseiras. As duas impressoras 3D do nosso plano de combate ao incesto escolar e juntamente com outros equipamentos na posse desses cidadãos beneméritos, estão a ser produzidas mais viseiras para distribuir às restantes instituições, não só do Conselho, mas também da região. Creio ter respondido às perguntas que me foram colocadas pelo Sr. Vereador. Se houver mais alguma questão. Obrigado. Vereador Pedro Nobre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer ao vereador Nuno Nogueira, efetivamente, relativamente aos EPIs, e de acordo com a última reunião que tivemos, ainda não houve nenhuma evolução, ou seja, os nossos funcionários estão a trabalhar com máscara, com a viseira, com as luvas. Os fatos completos ainda não chegaram, está realmente a haver um delay muito grande na entrega dos fatos que já foram pedidos há, salvo erro, semana e meia, 15 dias, mas está com alguma dificuldade em fazerem-nos a entrega desse equipamento, que é o que está a faltar para completar, no fundo, todos os equipamentos necessários de proteção individual para quem está na rua e mais exposto realmente aqui a este vírus. Só acrescentar, Sr. Presidente, já agora que eu tive a oportunidade também de falar com o Sr. Presidente de Junta de Pontevel e que dei nota e disponibilizei-me para quando amanhã o CEPNA chegasse a Pontevel para eu ir lá ter com eles também para acompanhar os trabalhos no terreno, para tentar perceber também os desenvolvimentos sobre esta questão, uma vez que no espaço de uma semana já é a segunda vez que isto ocorre e pronto, e não nada mais tenho a dizer, é o que o Presidente já falou, aguardar depois os desenvolvimentos e o apuramento dos factos e perceber o que é que da nossa parte terá que ser feito para tomarmos uma posição sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Vereador Jorge Gaspar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pedir, por favor, falou nisso e bem há pouco na CMLT, que nos desse conta, enfim, daquilo que a CMLT tem feito enquanto instituição, do ponto de vista integrado em todos os seus municípios, a propósito deste problema. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Nós temos reunido segunda, quarta e sexta à tarde, portanto hoje foi dia de mais uma reunião. As nossas principais preocupações têm sido no sentido de contribuirmos para uma melhor articulação entre municípios, instituições de saúde, de proteção civil e de segurança social. Tem havido aqui o esforço para que os municípios de forma construtiva possam aproximar todas estas instituições de forma que as respostas que estamos a construir sejam mais eficazes. A nível de equipamentos, a central de compras também tem aqui funcionado, esta vertente central de compras, para aquilo que são máscaras, equipamentos de proteção individual. Hoje concordamos todos em haver um contributo da parte dos municípios para a oferta de um conjunto de ventiladores para o Hospital Distrital de Santarém, ficando aqui excluídos naturalmente 3 municípios, Gulgã, porque reporta hospitais do Médio Tejo, e a Zambuja e Benavente, que estão ligados aos hospitais que servem à área metropolitana, nomeadamente Vila Franca de Xira, mas haver aqui de facto um reforço financeiro. Nós estimamos que deverá andar entre os 20 a 25 mil euros. A outra área global onde trabalhamos, perdão, global. A cada município, sim. A outra parte que temos trabalhado foi no sentido de consensualizar aquelas medidas que há pouco falávamos de apoio e de alguma maneira possam ser compensatórias ao nosso comércio, às nossas empresas. Portanto, passou muito por aí. Até agora o trabalho tem passado por aí. Portanto, diagnosticarmos aquilo que é necessário reforçar a nível de equipamentos para cada um dos municípios,
também constituir uma reserva estratégica na CIMLT para, em caso de emergência de algum município, poderem socorrer dessa reserva estratégica a nível de equipamentos e, naturalmente, aquilo que não é às vezes muito palpável, que tem a ver com a partilha de preocupações, de novos problemas que estão a surgir num ou outro município. Há sempre um município que é pioneiro em algumas áreas que depois acaba por inspirar os outros. Por exemplo, aquele trabalho que aqui fizemos de levantamento exaustivo da parte dos nossos serviços, daquilo que são serviços de takeaway ou de entrega ao domicílio em cada uma das freguesias. Estamos agora via Câmara Municipal, a promover dia a dia, freguesia a freguesia, esse tipo de serviços, e diria que uns vão se inspirando aos outros, que há sempre alguém a desenvolver uma preocupação específica que, ao partilhar com todos, acabamos por também trazer para os nossos concelhos. Tem havido, pelo menos uma vez por semana, o Dr. Carlos Ferreira e o Dr. Renato Bento, também numa outra reunião, têm estado connosco, e, portanto, aqui a este nível mais intermunicipal também tem sido aqui importante por essa partilha. Permita-me só mais uma nota. Eu acho muitíssimo bem, enfim, sou absolutamente favorável a que, do ponto de vista intermunicipal, haja uma articulação, enfim, uma discussão plena e aberta entre todos os municípios que constituem o Ilha do Tejo. Chama a atenção, naturalmente, e o Sr. Presidente saberá isso, melhor do que eu, aliás, pelas funções que exerce, que o nosso município tem particulares debilidades e, portanto, quando se tratar o momento, que na minha opinião já devia ter sido, mas quando se tratar o momento de tomar decisões do ponto de vista económico, nomeadamente sobre preços de serviços, sobre taxas, sobre impostos, é bom não esquecer que nós temos todos no máximo e, portanto, do ponto de vista da tomada de decisão política sobre essas matérias, naturalmente que a articulação tem que ponderar a circunstância de tratar como igual aquilo que é igual, mas também tratar como diferente aquilo que é diferente, e, de facto, o município do Cartaz, infelizmente para nós, está desse ponto de vista minorizado face aos restantes. Naturalmente, minorizado do ponto de vista da sua situação financeira, não sim. minorizado, enfim, para que não seja mal entendido, do ponto de vista da sua situação financeira, como é evidente. Do ponto de vista, sim, das condições financeiras. O vereador estava a dizer que a gente já podia ter tomado, e eu dizia que acabou por dar a resposta, ou seja, é por não termos exatamente as mesmas condições dos outros municípios que as nossas têm que ser ainda mais bem avaliadas ao nível do impacto e, naturalmente, conversadas com o FAM. Eu tinha dito na reunião de há uma semana, reunimos também por videoconferência, eu e o vice-presidente, com o diretor do Fundo de Apoio Municipal, com o Dr. Miguel Almeida, e, naturalmente, da parte dele, grande abertura. Nos contactos que tivemos com a Sra. Ministra, com o seu gabinete, grande abertura, e também o próprio Dr. Miguel Almeida dirigiu uma carta à Sra. Ministra, que nos tutela. Também ele próprio logo tomando a iniciativa no sentido de ser agilizadas algumas obrigações dos municípios em função da época que estamos a viver. E, portanto, uma vez que todas as decisões que vamos tomar são com efeitos retroativos, portanto, as nossas famílias, o nosso comércio, as nossas empresas em nada irão sair prejudicadas, mas por aquilo que o vereador disse, manda aqui sentido de responsabilidade e a prudência de pesarmos bem como é que vai ser a nossa atuação, e todas as medidas que vamos tomar têm que ser muito bem avaliadas e muito bem medidas. Muito obrigado. Obrigado. Se não houver mais nenhuma intervenção, perguntava se há mais alguma intervenção. Não havendo, hoje não faríamos a deliberação de atas, se estiverem de acordo, e partiríamos para a ordem de trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos tem a ver com a anulação de dívida ao município, uma dívida já antiga no montante de 304,12 de uma sociedade que inclusive já está insolvente. Perguntava se há alguma questão em relação a esta matéria. Não. Obrigado. Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu pedia-vos só um favor
nas deliberações, se não pode ser só de braço no ar, tem que verbalizar, uma vez que nós só temos 4 pessoas no ecrã, peço a vossa compreensão. O segundo ponto tem a ver com isenção de IMI e de MT. Eu perguntava sobre esta matéria se há alguma questão que queiram fazer. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Perdão. O ponto 3 tem a ver com a isenção do cumprimento das normas previstas para estacionamento no interior de edifícios. Eu perguntava-vos se tem alguma questão em relação a esta matéria. Presidente, Qual é eu queria esta só, empresa? eu queria só referir que é a BBNG, que tem a ver com a apreciação ao projeto de arquitetura que já foi apresentado no município, que já teve deferimento do ponto de vista técnico, mas motivado o cumprimento do lugar de estacionamento, tem que vir aqui a reunião de Câmara. Esta dispensa total dos lugares de estacionamento estavam previstos na proposta, de acordo com a lei em vigor. Sobre esta empresa, gostava de vos transmitir que temos dado todo o apoio, aliás, inclusive hoje, éramos para ter uma reunião com o presidente da APA e com dirigentes da APA, dirigentes da área do licenciamento ambiental sobre esta matéria. Sabemos que a empresa assinou, salvo erro, na quinta ou na sexta-feira o contrato com a empresa que vai fazer a construção. Dar aqui uma palavra de gratidão ao arquiteto Eduardo Rafael, foi bom para mim e para o vereador do urbanismo, salvo erro, foi na semana passada, na terça-feira ou na quarta-feira da semana passada, fizemos uma videoconferência com os engenheiros e com os arquitetos e com o investidor, e foi muito importante para nós e muito interessante para nós. Os elogios que ouvimos à maneira como a Câmara trabalhou nesta área, os elogios ao próprio vereador do urbanismo, os muitos elogios foram dirigidos ao arquiteto Eduardo Rafael, que fez um trabalho num tempo extraordinário, e aqui vou falar à vontade porque vou citar o que eles transmitiram. Nunca trabalharam com uma Câmara que licenciasse um processo de forma tão célere e, portanto, isto tem a ver com mecanismos que criámos dentro da Câmara para acelerar aquilo que é o acompanhamento aos nossos investidores. Felizmente, já vamos vendo frutos e soube muito bem ouvir isto e, portanto, também partilhar convosco que soube tão bem ouvir isto, como é uma grande mágoa para nós. O arquiteto em causa entrou num concurso para a Segurança Social, mas, de todo modo, gostava de deixar aqui esta referência ao extraordinário trabalho que ele fez nos últimos meses no acompanhamento, quando lhe demos esta tarefa, de um acompanhamento dentro de um princípio de especialização, um acompanhamento às empresas e aos nossos novos investidores, e, portanto, gostava de aproveitar este ponto para dar essa palavra de gratidão a esse nosso técnico, que fez um trabalho muito, 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 muito bom. Portanto, dizer que estamos a acompanhar esta empresa, não vou dizer ao dia, mas é quase ao dia, para procurar desbloquear situações para que rapidamente a empresa que estava em junho começar a edificar no Valley Park. Estamos a fazer de tudo o que está ao nosso alcance para que isso aconteça, e diria que o maior impedimento nesta altura é a incerteza que ainda existe se este projeto precisa ou não de avaliação de impacto ambiental. Portanto, o IAPMEI teve dúvidas e foi o próprio IAPMEI que direcionou este assunto para que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, se pronuncie, e, portanto, a reunião que era para ser hoje seria para esclarecer do ponto de vista técnico as dúvidas que possam existir, se é mesmo necessário avaliação de impacto ambiental ou não para este projeto. Portanto, gostava neste ponto, de vos transmitir isto. Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração. Muito obrigado. Obrigado. Podemos partir então para a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, o ponto 4, é da mesma natureza.
Perguntava aos senhores vereadores se há alguma intervenção em relação a este ponto. Presidente, se me permite, é só fazer um enquadramento. Neste caso é a empresa Café Copo, também para o Vale Parque, que já entregou também projeto de arquitetura, que teve a apreciação dos nossos técnicos, neste caso também o arquiteto Eduardo Rafael, e pronto, e vem também pela mesma questão dos estacionamentos no projeto. Que a área de construção é maior e a exigência a nível de estacionamentos, para este caso, era superior, mas foi a solução ideal encontrada para o projeto que está a ser apreciado. Muito bem, também dizer sobre este ponto o mesmo que disse sobre a BBNG. Temos dado também aqui um acompanhamento muito próximo. Felizmente, nos últimos 2, 3 meses, a empresa acelerou o processo. Como sabem, tivemos aqui, Sambora numa Traiçoa, cerca de 1 ano e meio, aqui um pouco em banho-maria, onde sentimos alguma hesitação em relação ao avanço do processo. Mas felizmente penso que neste momento as coisas estão muito bem encaminhadas, dos contactos também próximos que temos mantido com o Sr. Frederico, com o investidor, também já percebemos que há muita vontade em acelerar, e isto também é importante, até na altura em que nos encontramos, que também possamos dar boas notícias, essencialmente boas notícias para a criação de emprego, porque temos todos a noção que vamos viver aí tempos particularmente difíceis para ultrapassar a crise económica e naturalmente também social, depois da crise sanitária em que estamos mergulhados. Não sei se há alguma intervenção em relação a este ponto. Não havendo nenhuma intervenção, deliberação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 5. Não sei se em relação também a esta isenção de IMI e IMT, algum dos senhores vereadores tem alguma questão? Não havendo questões, podemos partir então para a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6, levei a conhecimento dos vereadores, que tem a ver com uma nota informativa da DGAL, onde divulga as medidas que são excepcionais e temporárias em relação à situação que estamos a viver e que também tem diretamente relacionado com estes órgãos políticos, nomeadamente naquilo que tem a ver com as reuniões de Câmara e as reuniões da Assembleia Municipal, e depois do ponto 7 ao ponto 11, questões mais orçamentais e de tesouraria da Câmara, para vosso conhecimento, e eu perguntava se tinham alguma questão. Eu transmiti aos senhores vereadores, eu procuro dar-vos conhecimento das coisas que nos vão fazendo chegar e que me parece mais relevante, mas se houver algum assunto específico que queiram alguma informação adicional, que nos transmitam para fazermos chegar, porque nesta altura, como devem compreender, está a chegar muita coisa, toneladas de regulamentos e de legislação em função depois de detalhar aquilo que são as medidas mais gerais do estado de emergência. Portanto, alguma coisa também disponham sempre, e eu, se não houver mais nenhuma intervenção dos vereadores, passava a palavra à secretária das nossas reuniões para a leitura da minuta da ata. Então, boa noite. Pontos aprovados por unanimidade, do ponto 1 ao ponto 5º. Os restantes pontos a Câmara tomou conhecimento. Relativamente à minuta da ata, deliberou. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com o término às 22h05, para arredondar. Desejar uma boa semana a todos e saúde. Muito obrigado, igualmente. Vamos nos mantendo em contato. Obrigado. Independentemente da questão da comissão de acompanhamento, a nossa ideia era na próxima segunda-feira voltarmos a fazer aquela reunião mais geral. Honestamente, não estava a pensar ainda nesta fase juntar as áreas, era mais de proteção civil. Eu acho que aquilo que era a proposta do vereador, pois é uma coisa mais focada da economia assim social. Que eu interpretei. Muito bem. Então, mas vamos mantendo em contacto, com certeza, e obrigado a todos.
Uma boa semana. Obrigado, Presidente. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Obrigado.